Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Recebi um áudio de um irmão muito precioso. Ele havia recebido no celular dele uma mensagem pelo WhatsApp de um versículo que está em 2 Crônicas 7. E ele achou interessante esse versículo, que ele identificou a situação que nós estamos vivendo agora, essa pandemia. E ele, nesse versículo, ele analisou e viu que há muita semelhança do que estamos vivendo agora com a promessa nesse versículo que foi escrito na Bíblia. E ele perguntou para mim a respeito do contexto desse versículo, a época, como foi feito. Ele ficou interessado em conhecer melhor a respeito dessa passagem da Bíblia. É no livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, versículo 14. O contexto é o seguinte: Israel havia retornado do exílio da Babilônia, onde ficara 70 anos como um cativeiro, como pessoas prisioneiros de guerra. Eles retornaram a seguir as histórias dos reis de Israel, a escolha de Davi como rei, e a seguir de Davi o seu filho Salomão como rei de Israel, o qual construiu o templo a Deus, o famoso templo de Salomão. Esdras, que era um sacerdote, estava nessa ocasião descrevendo ali e orientando a necessidade do povo israelita, judeu, restabelecer a sua unidade religiosa, política, a restauração do templo, dos sacrifícios, de todo o ritual, de toda a cerimônia, os utensílios, toda a fé do povo de Israel estava sendo reorganizada, realinhada, restaurada, restabelecida, e o povo então estava voltando à sua identificação com a nação. E esse versículo foi escrito nesse contexto onde Salomão havia concluído, em torno de mais ou menos 430 anos antes de Cristo, a construção do famoso Templo de Salomão. E após a construção, houve então a famosa inauguração do templo. E olha que inauguração, hein? 7 dias de festa. E nessa inauguração foi feita assim uma grande oferta de holocaustos a Deus. Naquela ocasião, eles tinham como costumes de fazer ofertas, queimar animais, sacrifícios para Deus. E foi feito um grande sacrifício. Foram doados e foram sacrificados 22 mil bois, relata a Bíblia. Olha só que boiada, hein? De sacrifício a Deus. Imagina o ritual ali, naqueles dias de festas. E além disso, 125 mil ovelhas. Muito grande mesmo, a festa de toda aquela nação reunida ali em Jerusalém. Imagina que aquela cidade estava assim lotada de gente, de todos os lugares de Israel, e também estrangeiros estavam ali, participando dessa festa grandiosa, o grande templo de Salomão, que foi outrora uma das maravilhas do mundo. E o reino de Salomão, um dos mais famosos da época, mais ricos da época, a sua fama se difundiu por toda a superfície habitável da terra naquela ocasião. Israel estava realmente no auge, no seu apogeu político, econômico. E nesse dia da inauguração, Salomão, ele se portou de uma maneira muito cordada, muito obediente, de temor a Deus. Ele estava lá com todas as suas vestes de rei, no meio do povo. Ele fez um altar de bronze, assim, mais ou menos, como se fosse uma plataforma, com mais ou menos 2,35 m de comprimento, por 1,25 m de altura, mais ou menos. E ele colocou essa plataforma no meio do povo, que ficava de frente ao templo, ao altar do sacrifício. Ali, ele levantou as mãos aos céus, de pé. Ele falou ao povo de Israel, relatou brevemente ali
o histórico de Israel ter se resgatado do Egito, de Deus ter abençoado o pai dele, e que deu a ele esse encargo de edificar aquele templo. Aí em seguida ele faz uma oração, né? Ele abençoou o povo de Israel que estava lá, abençoou todo o povo como rei e como sacerdote, como uma função de sacerdote, na verdade. Ele abençoou o povo. Em seguida ele fez uma oração a Deus em pé, depois ele ajoelhou-se, estendeu a mão para os céus e fez uma longa oração, clamando a Deus aí para uma situação. Então ele fez uma intercessão muito forte como líder da nação, né, se humilhando diante de Deus de joelhos, levantando as suas mãos e clamando para Deus. E ele, com uma oração ousada, ele pediu para Deus, né, olhar, né, estender os olhos ao povo de Israel e abrir os ouvidos ao povo de Israel às suas preces. Então, ele iniciou essa oração desta maneira, pedindo para Deus estar atento com seus olhos, né? E para mim estar com seus ouvidos abertos ao povo de Israel. E que naquele lugar, que era o templo consagrado a Deus, fosse num lugar estabelecido onde Deus habitaria ali com o seu Espírito Santo, naquele lugar, para atender às necessidades do povo, né? Então ele disse que se acontecesse alguma questão de juramento quebrado, né, de maldição, de derrotas em guerras, né, se tivesse alguma situação de seca ou de fome, uma situação de peste, de pragas nas plantações, gafanhotos, lagartas, enfermidades, né, se também tivesse alguma situação de pecado, alguma pessoa tivesse uma situação de pecado que precisasse se reconciliar com Deus, se tivesse uma situação assim que Israel estivesse no cativeiro, fosse derrotado na guerra e levado como cativeiros, como pessoas prisioneiras para outros países, se estivesse ali algum estrangeiro também precisando de alguma bênção naquele lugar, que naquele lugar o Senhor Deus estivesse com seus olhos atentos, abertos dia e noite, e com seus ouvidos abertos também, atentos a escutar as preces dia e noite. E ele pediu para Deus ter, então, do povo essa misericórdia, né, de ouvir a necessidade das orações das pessoas, dos povos, de todos que estivessem ali, e ele pudesse, então, abençoar. E aí, após fazer essa longa oração, colocando cada item, se as pessoas, por acaso, né, se tiver seca na terra, se tiver gafanhoto, né, e vier aqui e se humilhar diante do Senhor, e clamar, e pedir, e se arrepender dos seus pecados, e voltar com o coração a Ti, e se houver um arrependimento do coração, ouça o Senhor dos céus a oração do seu povo, né? E abençoa cada um deles, né? Então, nesse contexto aí de clamor a Deus por socorro nas necessidades da nação, do povo, que Deus ouvisse dos céus a oração naquele lugar. Muito bem. Olha só o que aconteceu. Imagina aquela cidade cheia de gente, entupida de gente, não cabia mais lugar nenhum, aquele monte de animais ali que foram sacrificados, né, as ovelhas sacrificadas, aquela festa ali que demorou muito, muito tempo, e foram 7 dias de festa, e depois de tudo isso daí, o povo naquela alegria, naquela festividade, na restauração do templo, né, de toda a situação ali do povo de Israel, inaugurando aquele templo, restaurando ali os sacrifícios, as reuniões, né, a sua vida religiosa, a fé do povo. Olha só o que aconteceu, né? Após a oração, desceu fogo do céu. Você imaginou? Povo, que experiência aquele povo passou. Acabou o rei de Israel fazer oração, desce o fogo do céu e queimou todo o sacrifício que foi feito naquele altar. Experiência gloriosa, tremenda, profunda com Deus que todo o povo de Israel teve. Imagina o temor no coração daquele povo naquela situação. Todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam, prostraram e adoraram a Deus.
Eles viram que verdadeiramente Deus existe, Deus está presente, Ele está com os olhos abertos, Ele está com seus ouvidos atentos, Ele está de prontidão a nos abençoar. Terminado esse contexto dessa festa, Salomão orou, despediu as pessoas, cada um foi para os seus lugares, né? Aí, poeira baixou, Deus apareceu em particular para Salomão de noite. E aí que ele fez, né, essas palavras de Deus falando para Salomão à noite, que é agora explicando o contexto desse versículo, né? Deus fala para Salomão o seguinte, no capítulo 2 de 2 Crônicas 7:13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. Então essa é a promessa que Deus fez nesse versículo. Agora, e ele também fez a promessa particular para Salomão, dizendo o seguinte, se você andar diante de mim, ou seja, nos meus caminhos, me obedecendo, sendo fiel a mim, nunca faltará sucessor no seu tempo, no seu trono. Eu abençoarei e nunca faltará um rei sobre Israel segundo a minha vontade. Mas, se desviasse dos caminhos do Senhor, voltasse para os outros deuses, ajoelhasse aos falsos deuses e se desviasse dos caminhos do Senhor, nada dessas promessas seriam cumpridas. Pelo contrário, ele arrancaria daquele lugar o templo e cancelaria essa aliança que ele fez com o povo. Muito bem, esse é o contexto e o que isso tem a ver com os nossos dias? Essa é a preocupação do nosso amigo que pediu uma explicação melhor desse versículo. Essa promessa não é exclusiva ao povo de Israel, não foi exclusiva àquela situação, àquelas circunstâncias e nem àquele rei. Essa promessa ela é válida para a eternidade, ela é válida para esse dia, o dia de hoje, o dia o qual nós estamos vivendo, a situação pela qual estamos passando. Nós temos visto a humanidade passando por provação terrível, a humanidade sofrendo, muitos morrendo, muitos em pânico e medo, trancados, mascarados, preocupados, muitas empresas falindo, pessoas perdendo empregos, um cenário realmente catastrófico que eu não quero ficar aqui delongando sobre a situação que nós estamos vivendo, a prova está em nossos olhos. Mas a promessa é válida para hoje. E eu posso falar em nome de Deus e reafirmar o que ele disse ao povo e reacender essa palavra viva no seu coração nessa manhã, para que você reflita. E não só refletir, mas também tomar atitude como povo de Deus, como pessoa que tem fé em Deus, que crê em Deus, que crê que essas promessas ainda são válidas nos dias de hoje, que crê que nosso Deus é um Deus vivo, que ele tem olhos, que ele enxerga, que ele tem ouvidos, que ele ouve, que ele tem um coração, que ele tem um sentimento, que ele tem amor. Ele não só tem amor, ele é o próprio amor, Deus é amor, e a vontade dele é que todos nós sejamos abençoados. Deus sabe, eu que sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamento de bem e não de mal. Propósito de Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito é de bem e não de mal. Deus quer ver a humanidade criada à sua imagem e semelhança
bem. O propósito de Deus é nos ver felizes, prósperos, alegres, em comunhão com Deus, longe do pecado, vivendo na presença de Deus, vivendo como no paraíso, Adão e Eva. Então, o propósito de Deus é de ver todos os seus filhos viverem bem. Qual pai que se alegra vendo o filho sofrer, chorar, perder, ficar doente, morrer, ir para o inferno, se prostituir, se drogar, ser violento? Ninguém, jamais. Um pai terrestre teria prazer nisso, nem sequer de ver o filho triste, muito menos Deus. Então essa promessa de Deus é válida para o dia de hoje. Nós precisamos, como igreja do Senhor, tomar atitude e rever nesse versículo que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha a promessa dele, né? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, aqui está um recado dos céus para ti, de Deus, não é meu. Olha só, se humilhar. É difícil você se humilhar diante de Deus? É difícil você curvar seus joelhos, curvar sua fronte diante de Deus? É difícil você colocar o seu rosto na terra, no pó? Isso é difícil para você? É difícil você buscar a face de Deus, orar a Deus, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, dobrar, colocar o rosto no piso do seu quarto diante de Deus, de madrugada, ou de dia, ou de manhã, ou de noite, mas de preferência de madrugada. É difícil você pedir a Deus força para se afastar dos seus maus caminhos. Se você anda num caminho perigoso de pecado, um caminho que vai te levar à morte, ao inferno, seria muito difícil você pedir de Deus força e disposição, que o Espírito Santo de Deus capacitasse você para você se posicionar e ficar firme diante de Deus. É difícil você clamar a Deus, né? Pedir a Ele em oração, para você ver alguma coisa melhorar na sua vida? Não. Com certeza isso não é difícil. Todos nós estamos capacitados a humilhar, buscar a face do Senhor, afastar dos maus caminhos e desfrutar da promessa de Deus que Ele promete e cumpre. Ele tem prazer em cumprir as promessas a nosso favor. E assim nós poderemos, literalmente, a igreja do Senhor, os santos do Senhor, a luz do mundo, nós somos embaixadores do Rei aqui na terra. Deus ouve as nossas orações. Deus se alegra com a posição da igreja, com a intercessão da igreja, com o clamor da igreja, com o pedido da igreja pelas pessoas, pelo mundo, pelos políticos. Orar pelas nossas fronteiras, nossos políticos, os nossos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, os serviços públicos, os serviços privados, as indústrias, as empresas, orar pelos nossos recursos naturais, orar pela igreja do Senhor aqui na terra, orar para nos livrar de toda e qualquer situação de calamidade, de peste, de doenças, de invasões, de ruínas, enfim, interceder pelo nosso país, orar pelo nosso campo, nossas águas, fonte das águas, nossos rios, orar pelas produções agrícolas, né? Orar pela produção pecuária, orar pela produção de todos os aspectos da produção agrícola e também industrial, serviço, enfim, orar pela prosperidade do nosso país. Isso cabe à igreja fazer. E se o meu povo, o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, fizer isso, meus irmãos, preparem para receber a bênção, ser curados, transformados, libertos, perdoados os pecados e curado a terra. Você quer restaurar a sua terra? Você quer curar o seu município, o seu estado, o seu país? Hoje você recebeu o caminho, a maneira de fazer isso. Você viu esses 3 passos.
Então, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com sua família, você pode fazer isso com sua igreja. Se você tem alguma liderança na igreja, conclame os seus parceiros e faça, reúna, sem propaganda, sem ficar divulgando, vai num monte de oração, faz um retiro na universidade, bota o joelho no chão, bota o rosto em pó, clama, confessa, arrependa, se humilha, pede que o Senhor vai nos dar libertação e cura para a nossa terra. Amém? Muito bem, que o Espírito do Senhor possa alegrar o seu coração, te instruir, te capacitar, te fortalecer, te conduzir e você possa ser um agente de transformação aqui na terra. Deus deu muita autoridade à igreja. Deus deu poder à igreja. E nós não estamos usando a autoridade que Ele nos deu. Muitos irmãos e irmãs, infelizmente, estão trancados em suas casas. Quando saem, são mascarados, estão em pânico, com medo. Isso não é vontade de Deus na nossa vida. Isso não procede de Deus. Nós temos que tomar, assim, atitude, como nós acabamos de ver aqui agora, e transformar essa realidade. Que o Espírito Santo de Deus console você, conforta, supra, capacita, fortaleça, que você possa tomar a posição de um guerreiro, um lutador, um batalhador, uma pessoa que se importa pelo seu país, pelas pessoas, pelas empresas, pelo povo, pelo empregado, desempregado, e interceda por eles, e nós veremos a situação transformar, e nossa terra ser curada, nossos pecados serem perdoados. Fique na paz do Senhor. Amém.